Revelado. Após 3 anos de injustiça, ela retorna transformada e pronta para expor a verdade. Ana sempre foi uma jovem cheia de sonhos. Filha de um agricultor e de uma costureira, cresceu em uma pequena cidade no interior do Brasil, onde cada rua de paralelepípedos contava histórias de lutas e vitórias. Com apenas 24 anos, ela carregava o peso da realidade dura e escassa, mas seu sorriso sincero e seus olhos brilhantes refletiam uma esperança genuína de mudar o mundo ao seu redor. O dia do festival de rua deveria ser mágico, mas tudo se transformou em um pesadelo ao ser acusada de roubo por um comerciante influente. A injustiça lançou atrás das grades, silenciando sua voz e interrompendo seus sonhos. Enquanto seus vizinhos cochichavam, a jovem se tornava o alvo fácil de um preconceito que nunca deveria existir. Dentro da prisão, Ana encontrou uma força inesperada. O ambiente pesado e sombrio não a derrotou, mas a moldou em uma líder. Organizou aulas, fez da educação sua arma e insuflou esperança nos corações das detentas. Cada lição era uma luz tênue em meio à escuridão, e Ana entendia que ali, atrás das grades, a verdadeira transformação começava. A rebeldia e a força de sua voz ecoaram naquelas paredes, e a jovem se tornou um símbolo de resistência. Depois de 3 longos anos, Ana finalmente saiu da prisão. A cidade a recebeu com olhares tortos e murmúrios, como se o passado a perseguisse em cada canto. O reencontro com sua mãe, que chorava em um misto de alegria e temor, foi um momento embrulhado em emoção. O abraço, que deveria ser um remédio, trouxe à tona a dúvida que ainda pairava em seu lar. Ela realmente era inocente? O reconhecimento da família doía, mas a determinação dentro de Ana era mais forte que o medo. Decidida a dar voz a todas as mulheres que, assim como ela, foram silenciadas, Ana organizou um encontro na Praça Central. Lembranças de sua infância a engoliam, mas seu espírito irrompia em um desejo ardente de transformação. As mulheres se reuniram, e ela começou a compartilhar sua história. As lágrimas começaram a rolar, e cada relato se tornava uma partitura do que é ser mulher em uma sociedade que muitas vezes silencia. Se eu conseguir me levantar, vocês também podem. Ana proclamou, e uma chama começou a queimar nas almas presentes. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As semanas se passaram, e aos poucos, Ana viu sua cidade se desfazendo do preconceito. No entanto, a sombra de sua prisão ainda pairava. Decidida a enfrentar o que lhe foi imposto, ela buscou aqueles que a prejudicaram. Em seu coração, havia um desejo ardente de não apenas limpar seu nome, mas de expor uma verdade que poderia transformar muitas vidas. Mas esse era um caminho perigoso. O medo de reviver antigas dores a paralisava. O que aconteceria quando finalmente se deparasse com os verdadeiros responsáveis? O destino de Ana e sua luta pela dignidade estavam prestes a ser moldados em um desfecho impactante. A cidade parecia adormecida, mas Ana sabia que a tumultuada batalha ainda estava longe do fim. O peso da decisão a acompanhava a cada passo. O sol brilhava, mas sua alma sentia o frio da incerteza. Em sua mente, as lembranças de suas noites na prisão, onde cada hora era um teste de resistência e cada pequeno ato de solidariedade uma vitória, ainda estavam frescas. A mulher que atravessava aquele mesmo caminho agora era diferente. Pero dentro dela ainda pulsava dor, como uma cicatriz que não se apagava. Reuniões secretas começaram a acontecer em um pequeno lugar esquecido da cidade, um antigo armazém coberto por trepadeiras. Ali, Ana convocou aquelas que também foram vítimas da injustiça e do descaso. Com cada relato partilhado, a conexão crescia. Eram histórias de vidas desfeitas, de silêncios impostos, e aquilo acendia um fogo em seus corações. Durante a segunda reunião, uma mulher, Maria, levantou a voz, com lágrimas nos olhos. Eu fui acusada de ter agredido meu marido, quando na verdade era eu quem vivia com medo dele. Sua voz tremia, e todos se silenciaram. Ana, tocada, sentiu a responsabilidade de ser a porta-voz de tantas Marias. Ao mesmo tempo, sua própria história não podia se calar. Estamos juntas! Gritou. As mulheres se uniram em um abraço apertado, fortalecendo-se mutuamente. Mas a coragem também trazia riscos. Uma noite, enquanto voltava para casa, Ana percebeu que estava sendo seguida.
O coração acelerou e uma sensação de desespero tomou conta dela. Quem seria? Um dos homens que a acusaram? Um aliado dos poderosos que a silenciaram? A adrenalina a fez correr. Ela precisa se lembrar do que aprendeu na prisão. Nunca ceder ponto com o rabo entre as pernas. Conseguiu se esconder em uma rua lateral e espiou. Um jovem autoritário, com ares de quem se achava no controle, e um grupo de homens a observava de longe. O que eles planejavam? O medo se entrelaçou à sua determinação. Não vou deixar que eles me façam recuar, pensou Ana, com o punho cerrado. No outro dia, ela se encontrou com Carla, uma amiga antiga que sempre acreditou em sua inocência. A mulher tinha um instinto aguçado e sempre estava alerta. Juntas, começaram a levantar informações sobre o comerciante que havia começado toda a confusão. A verdade estava se revelando, aos poucos, como um quebra-cabeça cujas peças estavam escondidas no fundo da cidade. Cada novo dado era um passo em direção à revelação. Mas a tensão crescia. Ana precisaria de um plano mais audacioso para confrontar aqueles que ergueram muros ao seu redor. E assim decidiu organizar um novo encontro na Praça Central, mais grandioso que o anterior. Um manifesto, onde mulheres e homens se uniriam pela verdade. A cidade precisava ouvir a história que fora silenciada. Com os dedos trêmulos, enquanto escrevia os cartazes, Ana refletiu sobre o que estava em jogo. Esse poderia ser o momento decisivo. Sentia um misto de medo e excitação, o coração pulsando no ritmo da esperança. No dia do evento, a praça se encheu. Mas quem apareceria para desestabilizar sua revelação? Ana olhou para os rostos desconhecidos e conhecidos, todos ali por um motivo: mudança. Ela respirou fundo, pronta para se transformar novamente, desta vez, em uma guerrilheira da verdade. Mas antes que pudesse subir ao palanque, um ruído fez seu coração parar. E entre a multidão, ela avistou um rosto familiar, mas que não deveria estar ali. O que ele queria? A resposta estava prestes a mudar tudo novamente. O ar na Praça Central estava pesado, como se a cidade inteira prendesse a respiração. Ana fixou os olhos naquele rosto familiar, Rafael, seu ex-marido, do qual ela pouco se lembrava com carinho. Ele parecia diferente, mais maduro, mas a expressão no rosto traía. Havia uma mistura de raiva e medo, como se ele soubesse que seus segredos não estariam seguros por muito mais tempo. Ana sentiu um frio na espinha. O que ele estaria fazendo ali? A adrenalina subiu e seu coração acelerou ainda mais. Enquanto as vozes se elevavam ao seu redor, tudo que conseguia ouvir era o som da própria respiração e o eco de suas emoções conflitantes. O que Rafael queria? Uma parte dela queria perguntar, a outra, gritar sua indignação. Calma, Ana, pensou, tentando se convencer. Lembre-se do porquê de estar aqui. Inspirou fundo e focou na multidão. Havia tantas histórias ali. Havia esperança naquela praça que fervilhava de vida e ansiedade. As vozes de apoio começaram a surgir. Homens e mulheres levantavam cartazes, entoando palavras de justiça. O calor da solidariedade envolveu, queimando qualquer vestígio de dúvida que quisesse embargar seu caminho. Ao olhar para os rostos, viu determinação, coragem. E isso a revigorou. Foi então que decidiu que não deixaria Rafael a intimidar. Ele pode ter sido parte do problema, mas isso não a impediria de lutar pela verdade. Subiu ao palanque, tomou o microfone com mãos firmes e encarou a multidão. Estamos aqui para expor as injustiças que vivemos. Sua voz ecoou como um trovão na praça, criando uma onda de murmúrios entre as pessoas. Eu não sou a única a sofrer. Nossas vozes precisam ser ouvidas. Os gritos de apoio começaram a crescer, e Ana sentiu um calor forte envolver o peito, como se cada grito a encorajasse ainda mais. A verdade está aqui, entre nós. Cada história contada hoje é uma canção de resistência. Mas enquanto suas palavras alcançavam as pessoas, Ana sentiu um olhar penetrante sobre ela. Era Rafael, que agora se aproximava. A multidão parecia se dispersar ao seu redor. Ela não queria perder o foco, a força que a impulsionava. Ele ergueu a mão, implorando para falar. Ana, espere. Deixe-me explicar. O desespero em sua voz fez um arrepio passar pela espinha dela. Mas ela não podia se deixar levar. Como poderia ele querer explicações agora, depois de tudo? Um profundo silêncio caiu sobre a praça. Cada rosto virou-se para eles, e Ana poderia sentir a tensão no ar. Eu não tenho nada a esconder. Você não pode silenciá-la. Gritou uma mulher na multidão, e o apoio se espalhou como fogo. As palavras queimavam mais do que qualquer silêncio poderia. Ana também queria gritar, queria perguntar por que ele estava ali.
Mas de repente, a necessidade de saber a verdade dela se sobrepôs a tudo. Ana olhou nos olhos de Rafael, buscando por uma centelha de sinceridade. Se você tem algo a dizer, fale agora, desafiou, a voz firme e desafiadora. Mesmo com o medo se esvaindo, a incerteza de sua própria história pulava furiosamente. O que aquela revelação faria? Qual seria o impacto? Todos estavam em pausa. A cidade estava finalmente prestando atenção. E, enquanto isso, o que Rafael diria a seguir poderia muito bem mudar o rumo de tudo. A verdade é mais complexa do que você imagina. Ana sentiu um nó no estômago. As palavras dele poderiam ser a ponte ou a armadilha. Ninguém sabia ainda. O que estava por vir poderia quebrar barreiras ou abrir feridas ainda mais profundas. E, enquanto Rafael falava, a multidão se perguntava mesmo, estaria ele preparado para encarar as consequências da verdade? Rafael respirou fundo, tentando encontrar a coragem que parecia escorregar entre seus dedos. O silêncio apertava o peito de Ana. Ela prendeu a respiração, a expectativa a envolvia como uma tempestade prestes a eclodir. Eu não sabia que você estaria aqui, Ana, ele começou, a voz trêmula, como se cada palavra estivesse coberta de pedrinhas de incerteza. Mas é importante que você entenda. A multidão parecia ansiosa. As vozes que antes a apoiavam agora estavam em silêncio, ouvindo atentamente cada sílaba que escapava da boca dele. Ana podia sentir seus corações batendo como um só, todos esperando pela revelação. Mas sua mente estava num turbilhão. Por que agora? Por que ela deveria dar a ele a chance de explicar? Os anos que passei longe foram complicados, continuou Rafael. Fiz coisas das quais me arrependo profundamente. Você pensa que o que aconteceu foi simples, mas havia muito mais em jogo. Eu não queria que você soubesse. Não queria te magoar. A lembrança de noites em que se perguntou se ele realmente amava permanecia fresca. Cada vez que ele a decepcionou, seu coração se quebrava um pouco mais. Ana apertou o punho, a raiva e a dor se entrelaçando no seu peito. E você pensou que me esconder a verdade era a solução? Interrompeu, mantendo seu olhar fixo no dele. Não foi assim que eu quis, Rafael insistiu, quase desesperado. Havia pessoas envolvidas, riscos. O que você quer dizer com isso? Ana questionou, o tom carregado de indignação. A multidão permaneceu em silêncio absoluto, cada pessoa aguçando os ouvidos. Havia algo no olhar de Rafael que começava a quebrar a armadura que ela construíra ao longo dos anos. Entre o medo e a raiva, uma centelha de dúvida surgiu. O que ele poderia ter a dizer que poderia ser pior do que ela já havia enfrentado? Eu estava envolvido em algo muito maior, disse ele, a voz falhando. Havia uma rede de corrupção na qual eu estava preso. Na época, escolhi ficar em silêncio, não por você, mas por medo do que poderia acontecer conosco. Eles eram perigosos, Ana. Os murmúrios começaram a crescer na multidão. O que Rafael estava revelando era mais pesado do que Ana poderia imaginar. O que ele havia feito para ela e para si mesmo se tornava mais claro, mas as perguntas apenas surgiam. Como isso justificava suas ações? Como ele estava disposto a se expor agora, quando parecia não haver saída? Ana passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos, uma mistura de confusão e tristeza. E agora? O que você quer de mim? Perguntou, os olhos desafiadores. Você quer que eu acredite em você depois de tudo? Sim. Eu precisei de coragem para voltar e enfrentar isso. Eu sei que me comporte como um covarde, mas eu estou aqui agora, e preciso que você saiba que eu quero fazer a coisa certa, respondeu Rafael, olhando nos olhos dela com um brilho de sinceridade. A multidão começou a murmurar, opiniões se formando rapidamente. Algumas pessoas pareciam entender a luta de Rafael, enquanto outras criavam uma onda de desconfiança. O clima estava mudando. Ana sentia a dúvida se transformando lentamente em uma fissura dentro dela, uma linha tênue entre a raiva e a esperança. Poderia a verdade de Rafael ser o que ela precisava ouvir para finalmente se libertar do passado? Ao mesmo tempo, outro pensamento a atormentava. E se tudo não passasse de mais uma mentira, uma jogada para recuperar o que ele havia perdido? E quando Ana estava prestes a falar novamente, uma sirene ecoou ao fundo, quebrando a tensão do momento. As cabeças da multidão se viraram em direção ao som, como se em um movimento uníssono, e Ana percebeu que a situação estava prestes a se tornar ainda mais complicada. Precisamos agir agora, disse uma voz da multidão, em meio a uma mistura de confusão. O clima estava mudando novamente. O perigo estava se aproximando, e a verdade que Rafael trouxe poderia não ser a única revelação daquela tarde. Uma nova ameaça pairava no ar.
O que mais está por vir? Ana se perguntou, enquanto a sirene se tornava mais alta. E a última? Pergunta que ecoou em sua mente. Estariam eles prontos para enfrentar a verdade juntos? Ana sentiu seu coração acelerar. A sirene cortava o ar, trazendo consigo um pressentimento de que algo estava prestes a desmoronar. As pessoas ao redor começaram a se movimentar, formando um murmúrio agitado que refletia a ansiedade coletiva. Ela olhou para Rafael, que continuava a focar seu olhar intenso nela, como se soubesse que a tempestade dentro dela poderia entrar em erupção a qualquer momento. Rafael, o que está acontecendo? Ela perguntou, mas a voz dele era apenas um eco distante em meio ao caos. O medo começou a se espalhar, como se a realidade estivesse desmoronando em torno deles. A adrenalina tomava conta de Ana, e ela percebeu que a verdade que ele havia revelado não era a única que estavam prestes a enfrentar. Precisamos sair daqui, ele disse rápido, numa tentativa de puxá-la para longe da multidão. Mas algo dentro dela a impedia. A luta interna entre querer escapar e ficar ali, enfrentando o passado, era intensa. Ela se lembrou do que tinha perdido, e de cada lágrima que derramou enquanto ele estava longe. Não, eu vou ficar, ela respondeu com firmeza. Se você realmente quer vir a mim com a verdade, então vamos enfrentar isso juntos. Mas eu não posso simplesmente me afastar. Rafael hesitou, e Ana podia ver a confusão em seu olhar. O peso de suas ações caía como uma rocha no peito dela. Mas, ao mesmo tempo, havia uma chama de determinação acesa. A multidão, que antes era apenas um pano de fundo, agora se tornava um reflexo da sua própria agonia. Eles tinham testemunhado sua dor e viram mudanças profundas no seu ser. Você não sabe o que está por vir, ele disse, sua voz mais firme. Não somos os únicos aqui. Tem mais pessoas envolvidas, Ana. Se a verdade sair, muitos podem se machucar. E não só nós. Ana franziu o senho. Cada palavra que Rafael dizia a deixava mais ansiosa. Mas, ao mesmo tempo, ela não se sentia mais um mero espectador da própria vida. Se a verdade que ele procurava expor pudesse não apenas libertá-los, mas também trazer luz a outros que também sofreram, então ela não hesitaria. O que está escondido? Ela perguntou, desafiadora. Me diga. Precisamos desmascarar esse jogo. Se fomos atingidos por essa rede de mentiras, estamos juntos nisso. É a única maneira. Em meio ao tumulto da situação, uma figura familiar apareceu ao fundo. Era Lucas, um amigo de infância que Ana não via há anos. Ele parecia preocupado, mas ainda assim decidida. Quando seus olhares se cruzaram, ela notou uma pitada de alívio se espalhando pelo rosto dele. No entanto, a expressão logo se tornava profunda, como se algo o estivesse atormentando. Ana! Ele gritou, pelos lábios trêmulos. Você precisa vir comigo. O tempo está se esgotando. As palavras de Lucas eram como um golpe, uma advertência colidindo com a coragem que recém-nascerá no coração de Ana. Eu não posso, ela respondeu, confusa. O que pilares de sua vida estavam colapsando ao seu redor? Como tudo que havia construído e acreditado poderia estar em risco? O som da sirene se intensificou e flashes de luz refletiam na sua direção, como se a situação estivesse chegando a um clímax. Ana sentia que decisões precisavam ser tomadas. O que ela faria? Seria capaz de seguir em frente mesmo com verdades ocultas e inseguranças à espreita? A multidão estava cada vez mais nervosa, e o tempo parecia escasso. Estamos prontos para a verdade, mas devemos saber o que estamos enfrentando, ela declarou, olhando Rafael e Lucas, esperançosamente. Precisamos resolver isso agora ou podemos perder tudo, disse Rafael, o olhar se firmando. E assim, com a escolha de atravessar o caminho da verdade em sua frente, a pergunta ecoava em sua mente. Estaria disposta a abrir as portas do passado e deixar que as consequências ditassem seu futuro? O que mais estava escondido? Quando novamente a sirene quase ensurdecia, a mensagem de perigo parecia clara. Algo grande estava prestes a ser revelado. Ana respirou fundo, sentindo o peso da decisão se aninhar em seu peito. O rolar da sirene parecia se misturar com o pulso acelerado de seu coração, um compasso irregular que pulsava a urgência da situação. A multidão em volta dela era um mar agitado de emoção, uma tempestade de inseguranças e segredos, onde cada rosto refletia uma parte da dor que ela havia carregado por tantos anos. Então, Ana, o que você vai fazer? A voz de Lucas trouxe um breve momento de reflexão, como um fio de esperança cortando a confusão. Seus olhos buscavam a resposta, bem como sua alma inquieta. Era como se, ao olharem um para o outro, eles tocassem em recordações de um passado que os unia.
Eu preciso saber a verdade e você também, ela disse, dirigindo-se a Rafael. Se temos que lidar com as consequências, que sejam elas juntas. O olhar de Rafael se transformou em um misto de alívio e preocupação. Era como se ele estivesse esperando por esse momento, mas o que viria a seguir era o grande desconhecido. Tudo bem, ele respondeu mais suave. Vou te dizer, mas você precisa estar preparada. Não é só sobre nós. É maior, bem maior do que podemos imaginar. Ele fez uma pausa, e Ana notou uma ligeira tremura em suas mãos. Tem pessoas lá fora que vão tentar nos silenciar. As palavras dele soaram como um ecoativo em sua mente, capturando sua atenção, ao mesmo tempo, ampliando o medo. O que mais estava em jogo? O que poderia ser tão poderoso que exigisse tanta cautela? As pessoas da nossa vida, o que você quer dizer com isso? Ana insistiu, sua voz firme, mas com um leve tremor de incerteza. Rafael olhou em volta, como se estivesse avaliando cada um dos rostos na multidão. As informações que eu tenho eliminei algumas barreiras, mas não todas. Mal posso imaginar as consequências. Há um sistema por trás disso, um que não hesitará em proteger seus interesses. Ana sentiu seu estômago revirar. O que poderia ter destruído tanto tempo e amor? Mas, em meio a essa incerteza, uma onda de coragem subiu em seu coração. Ela já havia enfrentado a dor do passado, não poderia recuar agora. Precisamos do apoio das pessoas que confiam em nós, Ana sugeriu, um lampejo de estratégia surgindo em sua mente. Se a verdade for essa força maior, então deve ressoar além de nós. Vamos trazer mais alguém para a roda. Lucas, até então em silêncio, olhou para Ana com um brilho de esperança. E se confrontássemos a raiz do problema? Com quem mais podemos contar? Talvez a Clara. Rafael começou, mas foi interrompido. Não, ela não. Ana disparou, o rosto pálido. Clara, não. Você sabe que ela pode ser o elo fraco. Ela sempre teve medo. Se ela souber, pode se virar contra nós. O desespero tomava conta, mas havia uma luz que se acendia em meio à escuridão. E se tentássemos com o Carlos? Lucas sugere, buscando alternativas. Ele sempre esteve ao nosso lado, e a verdade é uma causa pela qual ele lutaria. Rafael assentiu, decidido. Carlos pode ser a chave. Temos que encontrá-lo antes que seja tarde demais. Neste instante, as luzes da sirene pareciam vibrar com mais intensidade, como se estivessem sintetizando a intensidade do momento. O nó no estômago de Ana se apertou. Ela sabia que cada segundo contava. Com a verdade em suas mãos, a expectativa e o medo expandiam a atmosfera ao redor deles. Então, vamos! Ana declarou com fervor renovado. Vamos buscar Carlos e enfrentaremos o que vier depois disso. Enquanto se moviam em direção à saída da multidão, algo saltou em seu coração. O que mais estava prestes a ser revelado? O que aguardava por eles, além das luzes piscantes e das sombras de verdades ocultas? Com cada passo, o peso do desconhecido rondava, e Ana pôde sentir que o maior desafio ainda estava por vir. Afinal, a verdade do passado teria poder suficiente para realmente mudar algum futuro? Ana e seus amigos caminharam em direção à saída, os pés pesados e as mentes a mil. O mundo ao redor parecia contar os segundos, enquanto a ansiedade se transformava em uma força palpável. Lucas deixava um rastro de olhares preocupados em sua direção, e Rafael, com a expressão grave, parecia carregar o peso de todas as decisões que teriam que tomar a partir dali. Acho que encontramos o Carlos na Praça das Flores, Lucas disse, tentando trazer um pouco de leveza à atmosfera tensa. Sempre toma aquele café na mesma barraca. Ana simplesmente assentiu, absorvendo cada palavra como uma esperança que se agigantava dentro dela. Carlos era um deles, um amigo que conhecia todos os segredos, e também tinha coragem suficiente para enfrentar as consequências. Seria a linha de defesa deles contra o que estivesse por vir. Mas à medida que se aproximavam da praça, uma sensação de inquietação crescia. O ar estava carregado, quase eletricamente. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. O que se você não quiser se envolver? Ana perguntou, um nó no estômago. E se Carlos não estiver preparado para saber a verdade? Não podemos pensar assim. Rafael respondeu, sua voz elevada num misto de determinação e temor. Se for preciso, encontraremos um jeito de convencê-lo. Os três chegaram à praça e a barraca de café estava vazia. Um misto de esperança e desespero se entrelaçou no peito de Ana. E agora? Lucas sussurrou,
olhando em volta como se estivesse esperando ver Carlos aparecer de onde menos esperassem. Vamos esperar, Ana decidiu, ainda não disposta a desistir. Eles se sentaram em um banco, e a caminhada pode ter demorado uma eternidade, mas a presença de amigos ajudava a aliviar o peso do futuro. Em certo ponto cada minuto que passava parecia marcar um tempo de aflição. As pessoas na praça esbarravam, sussurravam, mas Ana e seus amigos estavam absortos em um mundo à parte, imersos em seus próprios pensamentos. Finalmente, quando a tensão alcançou níveis insuportáveis, um vulto familiar surgiu entre as árvores. Carlos! Ana exclamou, e a esperança se acendeu no olhar dos três. Ele se aproximou, surpreso ao vê-los juntos. O que vocês estão fazendo aqui? A gente precisa falar com você. Ana começou, mas suas palavras foram rapidamente cortadas pelo som de passos apressados por perto. Um grupo de homens apareceu, cercando a praça com aquele mesmo ar ameaçador que Rafael havia previsto. Ana sentiu o coração disparar, e seu corpo se movimentou instintivamente. Dessa vez, não vamos deixar que nada nos impeça, sussurrou Rafael, enquanto seus olhares se cruzavam. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, um dos homens disse, seus olhos cheios de desprezo. A verdade que pretendem descobrir não é para vocês. A tensão era palpável, e Ana percebeu que estavam prestes a ser encurralados. Como poderiam enfrentar aqueles que pareciam saber mais sobre a relação dela com Carlos do que ela mesma? Precisamos da verdade, e isso é maior do que você pensa. Ana se levantou, a voz tremendo, mas determinada. Estamos prontos para enfrentar qualquer um, por mais que tente nos silenciar. Os homens trocavam olhares, perplexos. Mas antes que pudessem responder, uma figura inesperada entrou na equação, interrompendo o confronto iminente. Era Clara, com um olhar decidido e uma expressão inabalável. A verdade não pode mais ser escondida. Ela declarou, fazendo todos se virarem para ela. O que terá provocado essa mudança? Que segredos Clara guardava? Ana sentiu um misto de alívio e preocupação. Ao mesmo tempo em que a tensão aumentava, eram todos agora parte de um jogo muito maior. O que mais estava por vir? Que reviravolta aconteceria a partir dali? A presença de Clara era como um raio de esperança em meio ao caos que se estabelecia na Praça das Flores. Os homens, que pareciam tão formidáveis, hesitaram por um breve instante, como se a força da determinação dela minimizasse o poder que tinham. Ana, ainda em choque, olhou para a amiga, buscando entender o que havia mudado. Clara, o que você está fazendo aqui? Ana questionou, seus olhos buscando uma explicação. A verdade precisa ser dita, Clara respondeu, sem desviar o olhar dos homens. E eu não vou deixar que vocês continuem com esse jogo sujo. A determinação nas palavras de Clara deu a Ana um novo impulso. As memórias de dias difíceis e interesses obscuros voltaram à sua mente, levando-a a perceber que esta luta não era apenas dela, mas de todos que haviam sofrido na escuridão da mentira. Ela se virou para Carlos, encontrando nele a coragem que faltava. Carlos, se você tiver algo a dizer, agora é a hora. Estamos juntos nessa, ela disse, a voz firme. Carlos soltou a respiração que nem percebia estar segurando. Ele parecia pesado, entorpecido. Eu sei de coisas que podem mudar tudo. Mas e se a verdade for mais dolorosa do que a mentira? Antes que qualquer um pudesse responder, um dos homens finalmente se pronunciou. Você deve entender que há consequências. A verdade pode te fazer perder tudo, Carlos. Ana sentiu o mundo desmoronar à sua volta. O que exatamente Carlos sabia? Ele olhou para Ana e, por um fim de segundo, o olhar dele parecia transmitir um sem fim de coisas que nem mesmo ele conseguia expressar. O momento era crucial. A praça, com seu movimento frenético, parecia um cenário distante diante da gravidade do que estava prestes a acontecer. E o que é que vocês podem fazer? Nos calar? Não vão conseguir. Clara interrompeu, sua voz audaciosa ecoando pelo ar tenso. Ela parecia completamente desapegada do medo e, por um momento, parecia uma líder, incutindo coragem nos outros. Ana se encorajou e também se posicionou. Estamos aqui para expor a verdade, não para ter medo dela. Chega de manipulação, chega de esconder a dor que vocês causaram. Os homens trocaram olhares carregados de incerteza. A postura de Clara e a determinação crescente de Ana eram inesperadas. Rafael lançou um olhar apreciativo para ambos, percebendo que a coragem estava florescendo entre eles. Então, Carlos finalmente falou, a voz hesitante, mas com um brilho de determinação. Eu fui envolvido em situações que criei para proteger a todos, mas meu silêncio apenas perpetuou a dor. Estou pronto para encarar o que vier.
As palavras de Carlos foram como uma chama acesa em meio à escuridão. Uma onda de apoio surgiu no olhar de Ana, Lucas e Rafael. Todos se lembraram de cada batalha que tiveram, todas as dificuldades que enfrentaram juntos. Então que comece a verdade. Rafael exclamou, seu olhar ardendo de determinação. Não temos mais nada a perder. Mas, antes que pudessem dar o próximo passo, um dos homens, com um sorriso cruel, lançou uma ameaça. Se vocês acham que estão prontos para descobrir a verdade, preparem-se. Ela pode ser mais devastadora do que vocês esperam. E assim, a realidade do que estavam prestes a enfrentar se materializou com uma sensação de frio na espinha de cada um dos presentes. Ana sentia que estava pisando em um terreno desconhecido, determinada a não voltar atrás. Clara, o que você sabe? Ana perguntou, a necessidade de resposta queimando em seu peito. Clara hesitou, e o fôlego dela se tornou um eco na praça silenciosa. O peso do momento era intenso. Qual segredo aguardava ser revelado e que buraco abriria na vida deles? Aquela interrogação pairava no ar, enquanto todos esperavam uma resposta que mudaria suas vidas para sempre. As palavras de Ana cortaram o silêncio como uma faca. Todos os olhares estavam fixos em Clara, que parecia travada, tentando encontrar as palavras certas em meio à tempestade de emoções que a cercava. Ela percebia que estava prestes a abrir uma porta que talvez nunca mais conseguisse fechar. Eu descobri coisas que vão além do que vocês podem imaginar, Clara finalmente murmurou, seu tom carregado de ansiedade. Fui contatada durante esse tempo. Algumas pessoas lá de dentro começaram a sentir o peso das mentiras, e eu tinha que estar pronta para o que estivesse por vir. Carlos, que até então mantinha a respiração suspensa, finalmente perguntou, o que você quer dizer com isso? Que tipo de coisas? Seu olhar estava repleto de incerteza. Clara respirou fundo, como se estivesse preparando-se para um discurso. Havia um esquema, algo que unia pessoas poderosas sobre a nossa cidade. Negócios sujos, corrupção que atinge até mesmo quem está nas lanchonetes, quem é a verdadeira vítima. E eles me ameaçaram para que eu não dissesse nada. O murmúrio que se seguiu na praça era como uma onda. As palavras de Clara repercutiram pelos rostos atônitos dos que estavam ao redor. A verdade começava a se apresentar, e o medo do desconhecido misturava-se a uma expectativa crescente. Os homens, que até então demonstravam superioridade, trocaram olhares nervosos. Era visível que a firmeza de Clara plantara uma semente de dúvida em seus corações. Essas pessoas que te ameaçaram, quem são? O que eles queriam? Ana questionou, sentindo seu coração acelerar. As informações pareciam cada vez mais densas e ainda tão fugazes. Clara hesitou novamente, o peso das respostas confirmando sua incerteza. Um deles está muito mais próximo do que pensamos, ele pode ser alguém que vocês conhecem. Um aliado entre nós, mas que se voltou contra tudo que acreditamos. A praça parecia se contrair à revelação, cada coração batendo mais rápido, aterrorizado e intrigado. Os homens, anteriormente agressivos, agora pareciam vulneráveis, meias sombras em um jogo escuro. A sala de controle da mentira começava a se desmantelar. Precisamos agir agora. Não dá para medir forças. A verdade não pode ficar escondida, Rafael interrompeu, a convicção em sua voz aumentando. Se eles pensam que podem nos calar, estão muito enganados. Ana olhou para os amigos e sentiu uma onda de coragem brotar dentro dela. Clara, se você está disposta a revelar tudo, faremos o que for preciso. Estamos juntos. Clara assentiu, sentindo a força do apoio deles. Um sorriso tímido surgia em seus lábios, transparecendo um misto de gratidão e medo. Era um momento decisivo, um divisor de águas que poderia os levar à vitória ou ao abismo. Os homens perceberam a energia se transformar e um deles, mais uma vez, tentou recuperar o controle. Vocês não têm ideia do que estão se colocando. Se abrirem essa porta, não vão gostar do que encontrarão e não terão ninguém para protegê-los. Era agora ou nunca. O peso da decisão estava no ar enquanto Ana, Clara, Carlos e Rafael se firmavam um ao lado do outro, quase como uma muralha contra tudo que estava prestes a vir, cada um preso na incerteza do que a verdade iria acarretar. Agora vamos fazer valer a nossa voz, Clara declarou, o olhar decidido. Mas antes que pudessem se mover, um grito ecoou acima da comoção, parecendo quebrar o momento exato de formação da batalha. Era uma mulher com lágrimas nos olhos, clamando por justiça. E essas palavras trouxeram um novo dilema à mente de todos. O que acontecerá quando a verdade finalmente emergir? Eles estavam preparados para as repercussões, a coragem enfrentaria suas maiores feridas, mas agora um novo dilema a assombrava.
Seriam eles suficientemente fortes para suportar as consequências que viriam? Ana olhou para a multidão, sentindo a ansiedade pulsando em seu peito. O grito da mulher carregava em si a dor de muitas outras, e como um eco, as vozes se somavam num clamor por justiça. O calor da determinação se misturou ao frio do medo, mas seu coração pulsava forte, como se estivesse pedindo para que ela tomasse uma decisão. Precisamos ser a voz delas. Ana exclamou, suas palavras recortadas pela emoção que a acompanhava. O grupo se uniu, as mãos se entrelaçando em um ato simbólico de solidariedade e coragem. Estamos aqui para mudar a história, não só a nossa, mas a de todas as mulheres que foram silenciadas. As vozes na praça começaram a se erguer, formando um coro de apoio. Justiça! 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 A onda crescia, empurrando os espíritos dos presentes. Os homens intimidadores, agora cercados pela força crescente da multidão, pareciam perder terreno. O ar estava carregado de tensão, mas Ana sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar nessa luta. Era hora de enfrentar com bravura o que antes parecia impossível. A presença de Clara, ao seu lado, era um lembrete poderoso de que juntas eram mais fortes. Você tem coragem, Ana. Somos todas corajosas. Vamos expor a verdade. Clara completou, com a voz carregada de determinação. O tom de sua fala inflamou a animação de todos ali presentes. E assim, com Rafael e Carlos também ao seu lado, Ana ergueu-se mais uma vez e se dirigiu à multidão em chamas. A verdade que buscamos não é fácil de carregar, porque ela vem com um peso. Mas também traz a liberdade. É hora de colocar um fim a esse ciclo de medo e opressão. Os gritos de apoio se intensificaram, e uma nova energia parecia vibrar na atmosfera. Ana sabia que a batalha estava apenas começando, mas agora estava cercada pelas vozes que davam força à sua luta. Um dos homens que antes se mostrava ameaçador agora recuou, visivelmente inquieto. Vocês não deveriam estar aqui, um deles resmungou, seu olhar aflito. Não compreendem o que estão provocando. Não estamos aqui para simplesmente escutar, mas para gritar por nossos direitos. Esse tempo acabou. Respondeu Ana, sua voz ecoando com um fervor renovado. O que antes era um sussurro se tornava um rugido, e a verdade se desenrolava como um presente que todos estavam prontos para reivindicar. Naquele instante, uma figura emergiu do fundo da multidão. Era a mãe de Ana, com lágrimas de orgulho nos olhos. Minha filha, eu sempre acreditei em você. Você é forte. O apoio da sua mãe a encheu de força, e Ana percebeu que a mudança estava começando a tocar o coração da cidade. Calma antes da tempestade durou apenas um segundo. A verdadeira batalha se aproximava. O grupo precisava agir e, portanto, Ana juntou todos. Precisamos nos unir de uma forma que eles não possam ignorar. A verdade deve atravessar cada rua dessa cidade. Os olhares se encontraram e, por um instante, houve um entendimento silencioso. Eles estavam prontos para lutar. Juntos, foram para o centro da praça, agora cheia de determinação, tentando encontrar formas de revelar o que estava escondido. Chorando por suas coragens, cada um se preparou, sentindo um frio na barriga, mas também um calor intenso, como um incêndio de esperança queimando em seus corações. A energia da multidão os envolvia, e Ana não se sentia mais sozinha. Eles estavam prontos. Enquanto avançavam, o olhar dependurado de Rafael se deteve em Ana. Juntos, nós conseguimos. Precisamos encontrar Carlos e compartilhar a verdade que todos precisam saber. O som do chamado era uma melodia de força, uma compaixão abrangente que selava a aliança entre todos. E assim, uma porção de vezes, eles se moviam, junto com Clara e Rafael, em busca de Carlos. Eles iriam enfrentar o que por muito tempo tinham temido, exigindo a verdade e a justiça. Essa busca se tornaria a batalha mais transformadora de suas vidas, e Ana estava pronta para assumir esse papel. Ao seguirem em direção ao destino que se parecia nebuloso, Ana podia sentir a presença da mudança que vibrava ao seu redor. Era o cheiro da justiça, a expectativa de um futuro brilhante. E isso doía, mas estava entrelaçado com a alegria de poder lutar ao lado de quem realmente valorizava a verdade. Então, os olhos deles encontraram o café onde Carlos sempre frequentava. Enquanto se aproximavam, uma sirene distante cortou o ar, mas os gritos da multidão abafaram seu som. Naquele momento, Ana soube que independência estava a caminho. A verdade que estava por vir jamais seria calada novamente. Prepare-se, Carlos. A verdade está prestes a vir à tona. Ana sussurrou para si mesma, respirando fundo. Era hora de desmascarar o que estava oculto e tomar as rédeas do seu destino. E com isso, a determinação em uma nova verdade começou a se formar.
O calor da batalha pela justiça ardia como um farol, iluminando o caminho deles na busca por liberdade e dignidade. E, enquanto se moviam, uma certeza estava cristalina. Estavam prontos para lutar, prontos para viver, prontos para vencer. Uma nova história estava prestes a ser escrita, e Ana estava no centro dela. Um novo capítulo repleto de esperança e determinação se abria diante de seus olhos. E você, que está nos acompanhando, não fique de fora dessa história de transformação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos construir um futuro mais justo e solidário.